Olá galera, meu nome é Verônica Pedroso, eu sou dona aqui deste canal Crimes Franceses e trago para vocês toda semana casos franceses, para a gente ter o conhecimento dos crimes que acontecem na França, para a gente estar compartilhando, comentando esses crimes, refletindo sobre isso, porque a gente sabe que cabe a cada um de nós cuidar da nossa segurança, as pessoas são uma caixinha de surpresa e a gente não conhece ninguém. O caso de hoje é o caso de uma mulher, gente, que matou o marido. O nome dela é Isabelle Lomer e o nome do marido dela que foi morto é Jean-Luc Lomer. Essa história tem vários personagens, é uma história assim bem complicada de se contar porque tem várias pessoas, mas no final vocês vão deixar aí um comentário dizendo o que vocês acham ou não do desfecho de tudo isso, certo? Muito obrigada e vamos começar essa história. Essa história aconteceu numa cidadezinha chamada Choisy-du-Bac, é uma cidadezinha lá no norte da França, e aconteceu em novembro de 2008. Como que começa a história? A Isabelle, ela foi na polícia no dia 10 de novembro de 2008, super desesperada, chorando, dizendo, meu marido desapareceu, ele saiu de casa e não voltou mais, eu não sei o que fazer. E a história dela é a seguinte, a Isabelle... Tem que saber isso antes. Ela era uma mãe de 5 filhos, aquela esposa exemplar, sabe? Gente boa, cuidava dos filhos, cuidava da casa. Então ela estava ali desesperada, contando tudo aquilo para a polícia levou muito a sério. A história dela é a seguinte, o meu marido, Jean-Luc, ele foi levar um amigo dele chamado Frederic para consertar o carro de um amigo chamado Alan. Ele levou e depois ele não voltou mais para casa. Isso foi no dia 8 de novembro, mais ou menos umas 8 horas da noite. Então o Jean-Luc foi ajudar o Frederic, deu uma carona para ele ir na casa do Alan. E o Frederic voltou, mas o Jean-Luc não voltou para casa. O que aconteceu? Eu tô desesperada porque o meu marido, ele fez uma cirurgia de hérnia de disco, tem uns 2 meses, ele tá em casa, porque ele não consegue mais trabalhar, ele tá em depressão, ele perdeu 20 quilos nesses 2 meses, ele tá tendo uns pensamentos suicidas. Então eu tô desesperada porque eu acho que ele se suicidou, eu acho que ele se matou, a gente tem esses filhos juntos, eu tô muito triste, eu não sei o que fazer. Essa era a história da Isabelle. Eu estou desesperada, meu marido sumiu e eu acho que ele se suicidou. 2 dias depois que a Isabelle ela foi contar essas coisas para a polícia começou a procurar, a polícia da cidade vizinha encontrou um carro todo queimado. Eles recuperaram o número de série do carro, colocaram no sistema e viram que o carro pertencia ao Jean-Luc. Então eles falaram, nossa, o carro dele foi queimado. E aí? Normalmente, uma pessoa que se suicida, ela não vai queimar o carro dela antes, ela simplesmente vai se suicidar. Então a polícia já ficou meio assim com essa história da Isabelle falando que ele se suicidou. Ficaram com o pé atrás. Os irmãos do Jean-Luc, eles foram na casa da Isabelle, porque eles tentaram entrar em contato com o Jean-Luc e não conseguiam. Ela falou, ele sumiu, não sei onde é que tá. E como eles foram na casa, eles viram que o óculos do irmão tava na mesa. Eles falaram assim, poxa, mas o Jean-Luc, ele sempre tá de óculos. E se ele dirigiu, com certeza ele tava de óculos. Então eles contaram isso pra polícia. Eles disseram, olha, a gente foi na casa, a gente viu que tem o óculos dele lá e ele não sai sem esse óculos. Essa história tá mal contada. E outra coisa que eu acho que a Isabelle não contou pra vocês. A Isabelle é muito mentirosa, ela não tem nada de fiel e ela tem um bando de amante. E os irmãos contaram também pra polícia que o Frederic, o cara que o Jean-Luc deu uma carona pra ir na casa do Alan, arrumar o carro do Alan, o Frederic mora na casa com o casal, já fazem 2 anos. E os irmãos falaram pra polícia, com certeza o Frederic é o amante da Isabelle. E a Isabelle apresentou o Frederic para o Jean-Luc dizendo, Jean-Luc, meu querido marido, esse é meu amigo Frederic, ele não tem para onde ir, vamos deixá-lo ficar aqui em casa por um tempo. E o cara, como ele amava a esposa dele, queria estar em harmonia, ele falou, tudo bem, traz seu amigo aí, a gente tem um quarto disponível, ele fica aqui com a gente. Só que nas brincadeiras já fazia 2 anos que o Frederic estava morando com a Isabelle e com o Jean-Luc. Estranho, né? O Frederic, ele não trabalhava, ficava só em casa, era assim, ficava lá na casa do casal 2 anos numa boa, não pagava nada e tava ali. Estranho, né? Os irmãos também contaram que um dos filhos da Isabelle, ele era super moreninho, e a Isabelle era bem branquela, e o Jean-Luc também era branquelo, francês, né, tudo branquelo.
E o Frederic, que morava na casa, ele já era mais assim, moreno. Então, todo mundo da família achava que esse filho não era do João-Luc e que era, sim, do Frederic. E o João-Luc não era idiota, ele sabia que o filho não era dele, não tinha nada a ver com ele. Mas mesmo assim, como ele amava muito a esposa dele, não queria ter problema, ele registrou essa criança. E vivia uma vida normal ali, os três. Eles eram um casal de três. Na casa, a Isabelle com o marido e com o Frederic, que ela dizia ser o amigo, mas na realidade era amante sim. A polícia pegou todas essas informações e chamou de novo a Isabelle para o interrogatório e dessa vez chamou o Frederic. Colocaram eles em salas separadas e começaram a perguntar várias coisas. Vocês são amantes? Quem que é o Frederic para você, Isabelle? O Frederic, quem é a Isabelle para você? Ah, é uma amiga, é um amigo, não tem nada a ver, somos amigos de infância e tal. Contaram a mesma historinha idiota, contaram a mesma história do crime, que o João-Luc ele foi levar de carro, depois ele não voltou para casa e foi isso que aconteceu. Eles ficaram na mesma história, não tinha divergência, mesmo estando em salas separadas. Depois que eles interrogaram a Isabelle e o Frederic nas salas separadas, para surpresa da polícia, no dia seguinte, um tal de Alan, vocês já ouviram falar desse nome, o Alan, ele foi na polícia também contar uma versão dele. O Alan foi o cara que teve o carro ali arrumado pelo Frederic na noite que o João-Luc desapareceu. Vocês lembram? O João-Luc, ele levou o Frederic na casa do Alan para arrumar o carro do Alan. E depois ele não mais voltou para casa. Então esse Alan, ele foi na polícia para contar a versão dele. Ele falou, olha, o João-Luc desapareceu, conheci o João-Luc, mas eu gostaria que você soubesse que a Isabelle e eu, a gente tá saindo aí tem uma semana, ela é minha amante. E daí a polícia falou, caramba, o pessoal tá todo mundo falando que o Frederic é amante dela, agora tem esse Alan falando que tá saindo com essa mulher. Tem alguma coisa errada? Ela tem 2 amantes? E os 2 amantes se conhecem, são amigos do marido dela? Ah, tem coisa errada aí. Vamos colocar essa mulher em escuta telefônica pra ver o que tá acontecendo. Tem alguma coisa aí. A Isabelle estava em escuta, o Frederic também, eles não sabiam. Então, a polícia ali foi dando tempo, né? Uma hora pega na mentira esses 2. Nesse meio tempo, eles começaram a interrogar os filhos, familiares, vizinhos, amigos próximos. Os filhos falaram que o João-Luc, ele era um pai muito legal, sempre estava por perto, sempre conversava, era paciente. Eles falaram que, olha, mas o Frederic que está na casa, ele é meio agressivo, ele grita, ele bate na gente, e ele nem é o nosso pai. E um dos filhos falou, teve uma vez que ele pegou o nosso pai pelo colarinho, sacudiu o nosso pai e falou que quem mandava na casa era ele. Então, os filhos contaram isso pra polícia. Criança não mente, gente. Então, a polícia anotou ali e viu que o Frederic, ele estava sendo ali o dono da casa, sendo que não fazia nada. Então, realmente, o João-Luc, ele estava triste, ele estava para baixo, estava em depressão, porque ele tinha perdido o cargo de marido dele ali, e estava tudo escancarado na cara dele, e ele não podia fazer nada. Os amigos e a família continuaram falando. O Frederic é sim um amante da Isabelle e com certeza eles fizeram alguma coisa com o João-Luc, porque o João-Luc estava ali e estava atrapalhando a relação dos dois. Então seria interessante para a Isabelle e para o Frederic que o João-Luc saísse de cena. Então, com certeza eles fizeram alguma coisa para assumir com o João-Luc. A polícia, com todas essas informações da família, dos amigos e dos filhos, continuou nas escutas telefônicas, descobriram uma coisa impressionante. Impressionante. A Isabelle, ela tinha feito vou até olhar aqui, mais de 37 mil telefonemas para um número de ache um homem perto de sua região, um love número, que eles falam aqui. Você liga, você paquera, você bate papo, faz sexo virtual, sabe? Aquela coisa toda, mas tudo por telefone. Ela tinha feito nos últimos meses mais de 37 mil telefonemas para esse númerozinho aí de paquera virtual. E na noite, no dia antes do desaparecimento do João-Luc, ela tinha feito mais de 500 ligações para esse número. A Isabelle, gente, ela era uma ninfomaníaca, taradona por sexo. Ela gostava de atenção, ela queria paquerar homem, ela era uma predadora, ela gostava de conquistar, mas tudo pelo telefone, era mais virtual. Às vezes, ela ia encontrar os homens, né, pra fazer as coisas, porque ela tinha essa necessidade, mas a polícia ficou assim, caramba, essa mulher aí tá estranha, ela tem um marido, tem o Frederic Diamante, tem o Alan Diamante, tem mais uns 15
que mulher que é essa? E ela mente na caruda, dizendo que tem 5 filhos e que é uma mãe amorosa e uma esposa fiel. Hoje em dia, como a gente sabe, celular entrega a gente legal. Em todo lugar você está com seu celular e tem a localização no GPS. A Isabelle, ela foi pega na mentira pelo celular. Porque o celular dela, a localização dele, no dia em que o Jean-Luc desapareceu, ela estava na casa de quem? Adivinhem? Na casa do Alan, o amante dela. E as câmeras de segurança que ficavam próximos à casa do Alan mostra de verdade a Isabelle de braço dado com o Alan chegando na casa dele. Uma 00:30 e às 2 horas da manhã, mais ou menos, ela sai da casa do Alan e vai para casa dela. E ela não falou isso para a polícia. Ela falou que na noite do desaparecimento do Jean-Luc, ela ficou de carro procurando o marido dela com o Frederic. Ela não falou que estava na casa do Alan fazendo alguma coisa, mas o celular dela confessou ali. A polícia viu isso e falou, quer saber de uma coisa? Vão continuar escutando essa mulher porque tem coisa errada aí, tá cheirando ruim essa história, hein? Ela tá mentindo demais e as coisas não estão fazendo sentido. Continuaram escutando essa mulher. O que aconteceu? O Frederic, ele já estava desesperado, ele não sabia mais o que fazer. E ele ligou para Isabelle e falou, Isabelle, eu tô com muito medo. Eu deixei as minhas impressões digitais em todos os lugares daquele carro, a polícia vai me pegar. Tô com muito medo. A polícia, tendo essa gravação do telefone, já pegou os dois e já prendeu e vamos continuar o interrogatório, porque agora não tem para onde eles correr. A polícia pegando os dois de novo, deixando eles lá para mais interrogatório, foram na casa da Isabelle e do Frederic. Descobriram várias cartas de amor que o Frederic mandava para Isabelle. Meu anjo, meu amor, vamos ficar a vida inteira juntos. E fuçando mais os documentos, descobriram um seguro de vida, dizendo que a Isabelle ganharia mais de 150 mil euros se o Jean-Luc morresse. Olha só, gente, dinheiro mais uma vez aí na história. A gente só conhece as pessoas mesmo quando entra poder e dinheiro, né? É impressionante. Não aguentando a pressão, a Isabelle confessou primeiro. Ela falou sim, o Frederic e o Alan, eles mataram meu marido e eles contaram pra mim. Eu fiquei com muito medo de contar pra vocês aqui, a polícia, porque o Frederic ameaçou de me matar e matar os meus filhos. Então, vocês me desculpem, mas eu sabia sim. O Frederic, na versão dele, contou que, sim, eu estrangulei o Jean-Luc porque ele tratava muito mal a Isabelle e as crianças. Eu não aguentava ver isso. Então, eu matei esse cara porque ele era muito ruim com eles. E o Alan também, já nessa hora, já estava num canto ali e foi interrogado. E ele falou a mesma coisa que a Isabelle. O Frederic matou e eu fui obrigado a enterrar, porque o Frederic me ameaçou e eu fiquei com medo dele me matar também. Cada um contava uma história diferente, tá? Uma outra pessoa que chega na história agora é um tal de Julian. Quem ele era? Um outro amante da Isabelle. A Isabelle tinha muitos amantes. Esse cara, vendo tudo isso, falar na cidadezinha lá do norte e da Isabelle, ele vai na polícia e fala, olha, eu fui sim amante da Isabelle. Ela me mandou várias mensagens, a polícia já sabia disso, porque tinha todas as mensagens dela, né? As trocas de telefone, tudo que ela tinha feito, eles sabiam. Confirmaram, sim, ela falou com o Julian. E o Julian falou, ela me fez uma proposta muito ridícula faz uns tempos atrás aí. Ela pediu pra eu sumir com o marido dela, só que eu falei que não. A polícia anotou isso, agradeceu demais. Então a Isabelle, como ela tinha vários amantes, ela queria alguém pra sumir com o marido dela pra ela ficar com a grana. Então, como o Julian falou não, ela foi atrás do Alan, começou a sair com o Alan, pegou o Alan, falou, Alan, vamos sumir com meu marido aí, a gente vai viver junto, vamos ser felizes pra sempre, meu marido tá aqui, isso atrapalha, vamos ter dinheiro, vamos fazer esse favor pra mim, por favor? E o Alan foi. Ele foi porque ele tava cego de amor, ele queria ficar com essa mulher, e ele foi. O Julian falou não, mas o Alan não. Ele não sabia falar não pra ela, estava cego de amor, e ele sim foi cúmplice da morte do Jean-Luc, o marido da Isabelle. Esse caso ele foi resolvido rápido. A polícia rapidamente deu uma resposta, prendeu os três. A Isabelle, o Frederic e o Alan, eles foram presos no dia 28 de novembro de 2008 por assassinato. O corpo do Jean-Luc ele foi encontrado num banco de areia, que eles tinham confessado onde eles tinham colocado.
E a autópsia revelou que ele tinha sofrido muito, muito antes de morrer. Tinha vários hematomas no rosto, no corpo inteiro, o pescoço estava muito machucado, o que revelava que ele tinha sido estrangulado por pelo menos 10 minutos. Então foi uma morte assim, muito violenta, muito dura, muito cruel. Essas foram as condições que o Jean-Luc morreu. O que falar aí da personalidade da Isabelle? A Isabelle, ela era uma ninfomaníaca, tarada por sexo, ela gostava de ter atenção. Ela era super imatura, ela queria ter a atenção dos homens, então por isso que ela ligava para esse número aí, conversava com vários homens, falava várias coisas, recebia vários elogios e ela se sentia bem assim. Mas na realidade ela era bem imatura e ela não era nada inteligente. O Frederic, ele já era um pouco mais inteligente, mais sabidão, mas também não era tão perigoso assim. O Alan era só o cara que seguia. Ele seguia, não tinha o que fazer, ele seguia porque ele era um coitado, assim, ele não teve palavra, ele simplesmente seguia o fluxo. Que horror, né, gente? Você segue o fluxo pra matar uma pessoa. Escolhe outra coisa pra vida, né? Durante as investigações, eles descobriram que a Isabelle teve uma infância muito difícil. A mãe dela tinha também vários amantes. A mãe dela, sendo casada, levava a Isabelle para os encontros dela e a Isabelle via a mãe dela fazendo coisas com outros homens. Então a Isabelle era muito perturbada sexualmente. Por isso que ela era desse jeito. Ela sempre queria ter mais homens, ela sempre queria ser desejada. Tudo isso veio da infância. E o que aconteceu? Os advogados e os psicólogos, durante o julgamento, utilizaram isso a favor da Isabelle. Ela pegou 12 anos de prisão e eles alegaram que ela era um pouco perturbada, ela não sabia o que estava fazendo, ela era imatura, então ela pegou 12 anos de prisão. O Frederic pegou 18 anos e ele é considerado o mandante do crime, o cabeça. O Alan pegou apenas 3 anos porque ele foi o cara que executou ali, ele enterrou o corpo do Jean-Luc. Foi assim que o juiz disse. Ele foi o cara ali que simplesmente ajudou a terminar. Mas é um pobre coitado, ele não soube falar não, estava cego de amor. O que vocês pensam disso? As pessoas têm a pena reduzida porque tiveram uma infância difícil, porque foi triste, foi sofrido. Se todo mundo que tem uma infância triste, difícil, sai matando, é motivo para matar? Eu não concordo, não. A pena aqui, ela foi dividida para os 3, né? Uma pegou 12, o outro lá pegou 18, o outro pegou 3. Porque na hora do julgamento, todas as vezes que eles estavam na frente do juiz, eles mudavam a história. A Isabelle, uma hora falava que foi o Alan que matou o Jean-Luc, depois ela falava que foi o Frederic que matou o Jean-Luc. Depois o Frederic falava que a Isabela estava no local do crime e que foi ela que matou. Depois o Alan falava que foi o Frederic, mas também teve a Isabelle que ajudou. Então, ninguém nunca confessou quem foi realmente o responsável pela morte do Jean-Luc. Por isso aqui, a justiça decidiu dividir essa pena e cada um pegou um pouquinho. Na minha opinião, eu não acho isso certo. Eu acho que todos eles estavam juntos ali no crime, todos eles tiveram sim intenção de matar uma pessoa e eles deveriam sim pegar uma pena muito mais pesada do que essa que eles pegaram. Eu acho, essa é a minha opinião, tá? Não sou advogada de criminalista, não fiz estudo, mas vendo assim de fora, poxa, quem é você para decidir se uma pessoa vai morrer ou não? Você merece sim ficar na cadeia um bom tempo para você refletir. Essa aqui foi mais uma história aí de crimes franceses. Cada dia mais eu fico com o pé atrás com as pessoas, porque essa daí a gente pode ver que é uma mulher, mãe de 5 filhos, que planejou com vários amantes a morte do marido dela. Então, infelizmente, a gente nunca sabe quem está do nosso lado, a gente nunca sabe se está em segurança ou não. Cabe a cada um de nós abrirmos os nossos olhos e cuidarmos de nós mesmos. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui e até o próximo vídeo.